Paz, queridos, presbítero Elismar. Estamos aqui para estudarmos a 11ª lição da nossa revista da CPAD, essa revista aqui, que traz como tema o homem do pecado. Vamos lá. O nosso textual se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vida. Então, o Senhor, ele desfará esse homem do pecado pelo assopro da sua boca. Olha só o que se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Verdade prática. O homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruído por Jesus Cristo, o homem perfeito. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 15. Você que está em casa e tem a sua revista e tem o seu livro, ou seja, a sua Bíblia, acompanhe aí a nossa leitura bíblica em classe em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 até o versículo 15. Ok. A introdução nos diz assim: nesta lição trataremos de como nos últimos dias um homem será usado por Satanás para afrontar a Deus e a perseguir a Israel, o anticristo. Então já quero fazer uma pequena observação para você que nos acompanha. Esse homem, ele é um homem, não é o próprio Satanás, não é a própria dragão, o próprio dragão que está escrito em Apocalipse. Ele será um homem, e esse homem ele será tremendamente usado por Satanás. Esse homem do pecado, do qual nós estamos referidos, que será usado por Satanás, ele também é conhecido como o anticristo, conhecido também como o homem do pecado. Ele aparece na Bíblia Sagrada como representante legal mais autorizado de Satanás. Olha só que astúcia. Esse homem, ele será um representante legal de Satanás aqui na Terra. Nós não podemos ignorar esse homem, ou seja, o anticristo, mas nós temos que entender algumas coisas a respeito dele, ou seja, sua missão, seu caráter, o seu destino final. Como nós já vimos lá no nosso textual, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, ele será desfeito pela boca do nosso Senhor Jesus Cristo, o homem perfeito. Que esse estudo nos ajude a precaver-nos contra o espírito do anticristo que já opera no mundo. Olha só, 1 João capítulo 4, versículo 1 a 3. Acompanhem na sua Bíblia. O espírito do anticristo já está no mundo. Ele já está operando no mundo. Nós não precisamos ter medo, mas nós temos que estar alerta para que nós não venhamos perder o ânimo, para que nós venhamos estar firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, porque maior é o que está em nós, maior é o que está em nós, o Senhor Jesus Cristo que está em nós. E a Bíblia vai nos dizer que esse homem do pecado, ou seja, esse anticristo, ele será desfeito pela boca do Senhor nosso Deus. Nós estamos estudando sobre o homem do pecado, então nós iremos estudar o primeiro tópico, o homem do pecado. Nesse primeiro tópico abordaremos a origem do homem do pecado, os títulos do homem do pecado e a natureza dele. Ok. Estamos falando sobre o homem do pecado e nós já sabemos que esse homem do pecado, ele é o anticristo. Agora, quem é o anticristo? O que é o anticristo? Por isso que eu peço a vocês que leiam com bastante atenção a nossa leitura bíblica em classe e Apocalipse de capítulo de número 13. Eu gostaria que vocês lessem em casa com maior propriedade. Vamos lá ver na nossa leitura bíblica em classe, no seu versículo de número 4. O qual se opõe
e se levanta contra tudo que se chama Deus. Então o anticristo é aquele que é usado por Satanás e ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora a Deus. Ele quer assentar-se como Deus no templo de Deus e ele quer ser parecido como Deus. Então essa figura, o homem do pecado, ao qual nós estamos estudando. Vamos lá, a origem do homem do pecado. Então vocês observam que nós estamos falando sobre o anticristo. Sabemos que é aquele que se opõe contra Deus, contra as obras de Deus, contra os servos de Deus. Esse é o anticristo, este é o homem do pecado. Ok. Então, o homem do pecado, ou seja, o anticristo, ele ainda não foi revelado. Grava bem isso aí. Por quê? O Satanás, o enganador, o dragão, ele tem levantado ao longo dos anos algumas pessoas para se levantarem contra Deus, contra a obra de Deus, contra os servos de Deus, contra Israel. Porém, essas pessoas que já foram levantadas, elas não são o anticristo, porque elas ainda não foram reveladas. Se você observar 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, e agora vós sabeis o que eu detenho, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então, o anticristo ainda não foi manifestado. Vamos lá, o primeiro subtópico, a origem do homem do pecado. Caim e Lameque prefiguraram o anticristo, eles opuseram sistematicamente a Deus. Ambos agiram como homem do pecado, que há de aparecer tão logo a igreja seja arrebatada. Então, observe, esse anticristo, ele irá se manifestar quando a igreja for arrebatada. Se nós pegarmos lá de Caim, Lameque, nós vamos ver que várias pessoas foram usadas por Satanás se opondo seriamente contra a igreja de Cristo. Quer ver um exemplo? Tem lá o faraó, na época de Moisés, que se opôs drasticamente contra o povo do Senhor. Tem, enfim, várias outras pessoas aqui ao longo no decorrer dessa lição nós iremos falar. Mas já vou antecipar para vocês aqui, ó. Nós tivemos lá Amã, os seguidores de Herodes. Nós tivemos também ao longo da história da humanidade Nero, Hitler e Stanley. Satanás ao longo do tempo ele vem levantando essas pessoas para se opor à vontade do Senhor. Se nós pegarmos também dentro da própria Bíblia Sagrada, nós temos lá a Torre de Babel. A Torre de Babel foi uma tentativa disfarçada de Satanás ali para substituir o reino de Deus pelo império do mal. E assim, ao longo do decorrer dos anos, Satanás ele tem levantado algumas pessoas para se opor. E esse anticristo, ele ainda não foi revelado. Porém, algumas pessoas, elas são usadas por Satanás, prefigurando essa figura do anticristo. Porém, na carta aos Tessalonicenses, nós acabamos de estudar aqui que o tempo ainda não foi manifestado, ele ainda há de ser manifestado. Mas nós que somos servos do Senhor e temos a nossa esperança e confiança no Senhor, podemos estar despreocupados, porque esse anticristo ele irá se revelar, ou ele há de ser revelado quando ou seja, após o arrebatamento da igreja do Senhor. Tem linhas de pensamentos que dizem que isso irá acontecer com a igreja aqui na terra, mas eu creio nessa linha de pensamento da escatologia, que nós cristãos, servos do Senhor, nós que tememos e servimos ao Senhor,
verdadeiramente nós que somos a igreja do Senhor, nós seremos arrebatados antes desse anticristo ser revelado. Segundo o subtítulo, títulos do homem do pecado. Então, vamos lá. Vários títulos foram atribuídos ao anticristo. O principal é o anticristo, está em 1 João capítulo 2, versículo 18. Se você puder, acompanhe aí na sua casa. No Apocalipse ele é descrito como a besta, Apocalipse capítulo de número 13. Em Daniel ele é apresentado como o príncipe que há de vir. Como eu já falei, ele vai vir com grande mentira, o diabo é o pai da mentira, então ele vai vir com grande mentira, então ele é o príncipe que há de vir. O Senhor Jesus, por sua vez, mostra que ele é aquele que, desprezando o pai e o filho, aparece mentindo e enganando os incautos, ou seja, ele despreza o pai e o filho e mentindo e enganando os seus incautos. Os incautos são aquelas pessoas ingênuas, aquelas pessoas que acreditam facilmente nas suas mentiras. Terceiro subtópico, a natureza do homem do pecado. Esse subtópico aqui, ele é de extrema importância a sua atenção, porque aqui nós iremos perceber a audácia com que esse anticristo ele irá operar nessa humanidade que irá ficar, porque nós cristãos, estou profetizando, do tempo de avivamento não estaremos aqui para ver, mas estaremos lá com o Pai em nome de Jesus. Recebe aí. Vamos lá. O homem do pecado, ele será... Gente, isso aqui é incrível. É incrível porque a audácia com que ele há de operar. O homem do pecado, ele será de tal forma usado por Satanás que chegará a ser confundido com este. Ele vai ser confundido com Satanás por conta da audácia que ele irá governar, com a audácia que ele irá aparecer, com a mentira, com a confusão, com os milagres que ele irá operar. Ele aparecerá como uma espécie, olha, de ungido do diabo. Ele será conhecido como ungido do diabo. Hoje nós temos a oportunidade de conhecer um irmão, uma irmã como ungido de Deus. Esse vai ser ungido do diabo. Olha só, eu faço questão de ler esse tópico aqui para você. E na força do maligno, ele realizará grandes sinais e prodígios, induzindo a humanidade a recepcioná-la como se fosse próprio Deus. Segundo os Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Ele quer a qualquer custo ser Deus. Ele quer a qualquer custo ser Deus. Ele quer ser reconhecido por Deus. E nesse tempo em que se revelará o anticristo, ele será reconhecido. Porém, o Deus verdadeiro, e nós estaremos junto com ele. Os que não tomarem parte, olha só, os que não tomarem parte no arrebatamento, ou seja, aqueles que não forem arrebatados, serão obrigados a prestar-lhes honra e adoração. Nele a possessão satânica será plena. Então, meus irmãos, quem ficar aqui para ser governado por esse anticristo, por essa figura desse homem que será usado extremamente por Satanás, vai ser obrigado a prestar honra e adoração. Vamos lá o que diz Apocalipse capítulo 13, versículo 4. Vamos fazer questão de ler. Eu estou lendo aqui na versão do King James. Passarão a adorar o dragão, a qual tinha transferido a autoridade à besta. Então todos começaram a adorar a besta, exclamando: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? Olha só a audácia. Se você parar para ler um pouco mais a Bíblia sobre os anjos, você vai ver sobre o anjo caído, você vai ver lá na Bíblia que ele apenas intentou no coração ser maior que Deus. A queda dele foi fatal. Então nós vemos lá
desde antes da humanidade, Satanás, ele querendo ser superior a Deus, ele querendo ser adorado, ele querendo ser venerado, exaltado. Aqui, em Apocalipse capítulo 13, o anticristo sendo revelado como a besta, olha só, o dragão, versículo 4, é o próprio diabo. Ele, essa autoridade foi transferida à besta, como nós já vimos aqui, a besta é uma das denominações do anticristo. E, meus irmãos, quem ficar aqui vai ter que adorar. Então, se cuida para subir. Nós que estamos no ministério, nós que somos membros, você que é um congregado, você que é um recém-chegado no ministério, meu querido, não tem outra opção. Nós temos que ser fiéis ao Senhor, temos que ser servos do Senhor, não importa as circunstâncias, não importa a adversidade, nós temos que ser servos do Senhor. Nós temos que fazer de tudo para que nós possamos subir quando Jesus Cristo vier nas nuvens e a trombeta tocar e nós subirmos com Ele. Porque quem ficar aqui não vai ter escolha, vai ter que adorar o dragão, vai ter que adorar a besta, vai ter que adorar. Mas nós, em nome de Jesus, estaremos com o Senhor. Dando continuidade ao nosso estudo, entramos no nosso segundo tópico, a missão do homem do pecado. Então nós vamos entender aqui que são 4 as missões do homem do pecado, do anticristo. Opor-se a Deus, primeira. Segunda, opor-se a Israel, opor-se a Jesus Cristo e opor-se à igreja. Então vamos lá. Opor-se a Deus, primeiro subtópico. Jó 42, versículo 2, diz assim: eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos, nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Ele sabe que contra Deus ele não pode. Ele é um inimigo muito pequeno perante ao nosso Senhor Deus. Então, por isso, ele vai de tudo que é obra de Deus. Tudo que Deus fez, ele vai de contra. Então, ele tenta impedir o evangelho de Cristo a alcançar o fim do mundo. Olha só, se você observar aí, ferozmente ele se opõe a Deus, aos santos anjos, à igreja, a Israel e aos remidos do Cordeiro. Aí tem as referências, você acompanha em casa. Porém, é importante nós mantermos firmes, porque ele irá se opor. Mas Romanos 16, 20, que em breve o Deus de paz esmagará a cabeça de Satanás debaixo dos nossos pés. Ele opõe-se a Israel. Aí é muito interessante. Por que ele se opõe a Israel? Porque Israel é a segunda coluna de Deus. Israel é a segunda coluna de Deus. Olha só, ele conhece as Escrituras e ele sabe que a primeira coluna é o Senhor Jesus Cristo e a segunda coluna é Israel. Agora, entendamos, Israel física e Israel espiritual. Então, Israel física, nós temos Israel. E Israel espiritual, nós somos o Israel de Deus. Através dos seus anticristos, ou seja, as pessoas que são usadas por ele ao longo do tempo, o diabo ele vem de qualquer forma tentar destruir Israel. Nós vemos aí durante a Segunda Guerra Mundial foram brutalmente assassinados 6 milhões de pessoas. Na grande tribulação, ou seja, após o arrebatamento do Senhor, Apocalipse capítulo 12, ele irá perseguir drasticamente e vai perseguir muito os judeus para acabar com eles de uma vez por todas. Então, Israel física e Israel espiritual. Hoje, quem que é o Israel espiritual? Somos nós. Somos nós que, através da nova aliança, aceitamos o Senhor como nosso único
e suficiente Salvador. A outra missão dele, ou seja, a terceira, é opor-se a Jesus Cristo. Por que que ele se opõe a Jesus Cristo? Esse tópico aqui é muito importante. Olha só, Satanás, desde cedo, desde antes, desde a fundação do mundo, ele quis ocupar o lugar de Deus na humanidade. Não conseguiu. Deus criou o homem, então ele vem atentando o homem, querendo atrapalhar os projetos de Deus, mas ele sabe que nenhum dos seus projetos vai ser frustrado. Então Deus mandou Jesus Cristo. Então ele vai se opor, obviamente, contra Jesus, se opôs, obviamente, contra Jesus Cristo. Prova disso, eu gostaria que você abrisse aí na sua Bíblia e meditasse nesses versículos, lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 9, quando nós vemos lá Jesus Cristo, ele sendo levado pelo diabo para ser tentado no deserto. Olha só a audácia do infeliz. Capítulo 4, versículo 9 de Mateus. E na versão de King James diz assim, ó, e propôs a Jesus, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Olha só, Satanás queria que o Senhor Jesus Cristo se prostrasse para adorar a ele. Ele quer a qualquer custo tomar o lugar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele tentou matar Jesus fisicamente, como ele não conseguiu, ele vem tentando agora impedir que nós venhamos disseminar a mensagem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele é o anticristo. Ele vem armando uma artimanha teológica aí e para dizer que Jesus Cristo não é o Filho de Deus. Agora medita comigo em 1 João capítulo 4, versículo 2 e 3. Vamos lá meditar o que diz 1 João. Capítulo 4, versículo 2, versículo 3. Nisto conhecereis ou reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então a carta de João vai dizer que ele já está no mundo, ou seja, se ele não professa que Jesus Cristo é o Filho de Deus em carne, esse é o anticristo. É o que diz aí em 1 João, capítulo 4, versículo 2 e versículo 3. O que cabe a nós como cristãos, como servos do Senhor? Cabe a nós professarmos audaciosamente que Jesus Cristo é o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. A quarta missão dele é opor-se à igreja. Olha só, ele se opôs impiedosamente aos discípulos de Jesus Cristo. Ele sabe como usar o sistema mundano contra a igreja. Mas consolemo-nos, pois, o que está em nós é mais poderoso que o maligno. Meus queridos, Satanás ele vem de uma forma tão astuta e tão audaciosa, principalmente nas nossas universidades. Ele vem tentando inserir na cabeça dos estudantes que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é como ele é como qualquer outra religião, que o cristianismo ele é uma religião parecida com o hinduísmo, ele é uma religião como o islamismo. Satanás ele vem entrar de uma forma tão
astuta, tão áspera, mas com sapatinho de algodão nas nossas universidades. Que se os nossos irmãos estudantes, eles não estiverem estudando a palavra de Deus, se eles não estiverem buscando o Senhor, eles serão enganados. Tem entrado aí nas nossas universidades estudos de religiões, onde eles querem professar que o nosso Jesus Cristo, ele não é o Filho de Deus. Eles querem professar, olha só, a Bíblia vai dizer que o anticristo ele já está no mundo. Aquele que não confessa que Jesus Cristo é o Filho encarnado de Deus, esse é o anticristo. E isso não está muito longe de nós, se nós formos para essas universidades, principalmente universidades federais, nós vamos ver que isso já está se disseminando. Olha só, eles querem comparar a religião cristã ao judaísmo e ao islamismo. Olha só, eles vêm invadindo, seminários e até institutos bíblicos. É uma matéria chamada Ciência da Religião. Isso é a matéria inicial, mas é isso que eles querem introduzir na mentalidade dos nossos jovens estudantes. Isso está aí presente no nosso dia a dia. Então, só para resumir, são 4 as missões do homem do pecado, a missão do anticristo. É opor-se contra Deus, opor-se contra Israel, opor-se contra Jesus Cristo e opor-se contra a igreja. Só lembrando que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Então o anticristo, o nosso adversário, ele vai vir contra todas as criações do nosso Senhor. Olha só, nós somos o Israel espiritual de Deus. A Israel física é onde estão os olhos do Senhor. Os olhos do Senhor estão voltados para aquele lugar. Jesus Cristo é o Filho de Deus, encarnado de Deus. Então, o anticristo, ele quer tirar isso da nossa mentalidade de forma sorrateira. Isso tem entrado até em seminários. Tirar para dizer que nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é o Filho encarnado de Deus. E opor-se à igreja. Por quê? A igreja é quem está propagando esta mensagem, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo ele vai vir buscar um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então, ele sabe que para ele já não tem mais jeito. Satanás, ele sabe que para ele não tem perdão. Entendeu? Ele sabe, olha só, não adianta nós pensarmos, mas se Satanás ele vier arrepender, meus queridos, não tem perdão para ele. No livro do comentarista aqui do nosso irmão Cláudio Honor, ele traz para nós uma informação que eu achei de suma importância trazer para vocês. Satanás, ele pode se arrepender, mas é mentira. Ele não tem jeito para ele. Isso jamais irá acontecerá, porque as palavras deles e os atos deles são blasfêmias verbais e práticas, ou seja, ele tanto verbaliza quanto pratica a blasfêmia contra o Pai, contra o Filho e contra o Espírito Santo e ainda contra os redimidos do Senhor. A intenção dele e sempre foi derrotar o Todo-Poderoso em seu espírito. E ele acha que isso é viável. Tanto que ele vai ter o reinado dele e ele pensa que esse reino ele é eterno. Só que nós vamos ver no próximo tópico 3, o tema já fala, né, do tópico 3, a destruição do homem do pecado. Então ele pensa que esse reino dele vai ser um reino eterno, um reino próspero. Mas nós, mediante do que nós lemos na palavra do Senhor, nós entendemos que esse reino dele é um reino passageiro e nós sabemos o destino dele. Nós iremos ver no próximo tópico. Tópico 3, a destruição do homem do pecado. Então, nós vimos lá, recapitulando, falamos sobre a origem, sobre os títulos, sobre a natureza dele, falamos sobre a missão dele, que é se opor, né? Segundo tópico lá,
contra Deus, contra todas as obras de Deus, contra Jesus Cristo, contra a igreja, contra Israel. E agora entramos no tópico 3, a destruição do homem do pecado, ou seja, a destruição do anticristo. Vamos lá. Vejamos agora a ascensão, o auge e a ruína do homem do pecado. Ao contrário do reino de Jesus Cristo, o império de Satanás não é eterno, mas é temporal e efêmero. A ascensão do império. Bom, Satanás, ele vai ter com o homem do pecado, se você ler em Apocalipse capítulo 13, versículo 15, vai ter um reino de aproximadamente 3 anos e meio, ou seja, 42 meses. Satanás através de 2 escolhidos dele, que é a besta e o falso profeta. Então, esse reino de Satanás de 3 anos e meio, de 42 meses, será regido pela besta e pelo falso profeta. A besta será um agente político, né? Então, onde haverá paz, haverá harmonia no ambiente político, não haverá guerra, não haverá essas intrigas que nós temos hoje, né? Onde temos nação contra nação, nós temos aí uma guerra fria. Prova disso, nós temos aí esse vírus letal que está aí, que foi disseminado lá pela China, enfim. Então nós vemos que é uma guerra entre nações, né? Então, nesses 3 anos e meio, a besta promoverá essa falsa paz. E o falso profeta, que será um delegado religioso, será onde as religiões, né, viverão em perfeita harmonia. Segundo subtópico, o auge do seu império. Então, olha só, esse reino temporário, ele vai ser harmonioso. Olha o que diz. Ele vai dominar tanto a economia quanto a religiosidade humana, agrupando todas as coisas sob seu governo. Então vai ser um reino de paz, um reino de prosperidade, enfim. E no terceiro subtópico nós temos aí a ruína do seu império. Então eu não dei muita ênfase à ascensão e o auge, mas é importante você aprender que o diabo ele vai usar 2 figuras. A primeira é a besta e a segunda é o falso profeta. A besta é um agente político, ou seja, no ambiente político haverá paz. O segundo, que é o falso profeta, ele será um agenciador religioso, que irá promover essa paz entre as religiões. E eu quero focar no terceiro subtópico, que é a ruína do seu império. Vamos lá. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 19, versículo 20 e capítulo 20, versículo 10. Vamos ver o que diz. Mas antes, olha o que diz lá em Tessalonicenses, que foi nossa leitura bíblica em classe, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Eu quero que você frisa isso na sua cabeça. Esse reino será desfeito pelo assopro da boca do Senhor. Olha só que maravilha. Vamos lá então, Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Diz-nos assim, a versão King James: no entanto, a besta foi presa. Olha só o reino deles, como é que já está se acabando. A besta foi presa e o falso profeta com ela, que havia realizado grandes sinais miraculosos em nome dela, por intermédio das quais ele havia enganado todos os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, quem ficar aqui, que receber na sua testa ou no seu braço direito a marca da besta, não tem jeito. Vai ficar por um momento de 3 anos e meio, vai ter paz, depois por mais 3 anos e meio eles irão receber o castigo do Senhor. Porém, nós vemos aqui o futuro, olha só, a ruína do império. A besta, o falso profeta, quem recebeu a marca da besta,
olha só, em nome dela, por intermédio das quais havia enganado, foram enganados por eles, quem recebeu a marca da besta, foram lançados no lago de fogo que arde com enxofre. Todos os demais mortos, versículo 21, com a espada que sai da boca daquele que está montado no cavalo. Então, meu irmão, quem recebeu essa marca será lançado no lago de fogo e enxofre, junto com o falso profeta e junto com a besta. Outra referência é Apocalipse capítulo 20, versículo 10. O diabo, olha só, agora é o diabo que as enganava, foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre, onde já estava a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Então esse império é passageiro. Esse império é efêmero. Eu costumo dizer, sempre quando eu dou um estudo, eu gosto de dar esse exemplo, que é um exemplo muito clássico. Aqui nós vivemos no Brasil aproximadamente 60, 70, no máximo até 80 anos. É a longevidade do brasileiro. Ok, 60, 80 anos, 7 décadas, não chega nem um século. A besta e o falso profeta, após o arrebatamento da noiva do Senhor, terá um domínio de 42 meses, 3 anos e meio. É um reino passageiro. O reino do Senhor é eterno. Calcula para mim, por favor, me responda. Quanto equivale uma eternidade? Momento de reflexão. Vale a pena nós sofrermos aqui por amor ao nome do Senhor. Vale a pena nós sermos fiéis ao Senhor. Mesmo que tudo diz que não. Mesmo que, meus irmãos, vale a pena nós servirmos ao Senhor. O que está preparado para nós é muito maior. Não subiu ainda ao coração ao homem. O homem nem sequer imagina aquilo que está preparado para nós. Amém? Vamos lá para a nossa conclusão. Dá vontade de falar, mas o tempo é curto, né? Vamos lá, conclusão. O homem do pecado será o ser humano mais iníquo, mau e blasfemo de todos os tempos. Em termos de maldade, quer essencial, quer formal, será ele superado apenas por Satanás, aparelhado pelo diabo. Há de se levantar contra a criação e contra o próprio Criador. No entanto, ele não irá adiante, pois o Senhor Jesus Cristo o destruirá com o sopro da sua boca. Ninguém pode resistir ao Cordeiro de Deus, porque ele é o leão da tribo de Judá, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glória a Deus. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Então, como nós estudamos, o homem do pecado, ou seja, o anticristo, ele ainda não foi revelado. Ele está na terra. Ele está na terra. E eu creio que, tão quanto os sinais da volta de Cristo estão tudo se cumprindo, tudo que Jesus disse está se cumprindo, a volta do Senhor está mais próximo do que nós imaginamos. Então, meus queridos, o céu é real, o inferno é real, o lago de fogo e enxofre, ele é real. Acredita nessa palavra. O anticristo, ele é um homem, ele vai ser um homem que será usado por Satanás. Ele vai ser usado para enganar muitas pessoas. Nós lemos aqui as referências, e você procura em casa, e a revista aí, ela traz inúmeras referências. Eu não falei todas por questão do tempo, para limitar aí o nosso tempo nessa gravação, mas você procura em casa aí. Nós vemos aí que ele é um homem, vai ser usado. Nós vemos aí que ao longo dos tempos, na história bíblica, na história da própria humanidade, várias pessoas se deixaram ser usadas, ser influenciadas por Satanás para ir de contra as obras do Senhor. Mais, meu querido, Jó 2, se não falha a memória, que nós lemos aqui a referência
Jó 2:42. Jó 42, versículo 2. Bem sei que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Então, meu querido, se Deus tem uma promessa para a sua vida, os planos do Senhor não podem ser frustrados. Seja fiel, continua fiel na obra do Senhor, continua firme e constante e sempre abundante do Senhor. Olha só, Satanás ele teve a audácia, a cara de pau, a capacidade de tentar o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo: Senhor, se você se dobrar e se ajoelhar e me adorar, tirarei todos os reinos da terra. Olha só, não tem nem onde cair vivo, quanto mais morto, oferecendo. Olha a audácia dele. Ele, a todo instante, ele quer ser melhor que Jesus. A todo instante, ele vai contra as obras do Criador. Ele sabe, ele é conhecedor das Escrituras, ele sabe muito bem do que está escrito. Ele conhece a Bíblia muito mais do que eu e você. Ele só não pratica. Ele só não pratica, mas ele conhece e ele sabe que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Ele é exemplo disso, ele é um derrotado. E pelo fato dele ser um derrotado, ele quer derrotar você também. Ele quer derrubar você também. Ele quer passar rasteiro em você também, em nós. Ele vem como um sapatinho de algodão, mas maior é o que está conosco. E em breve, o Deus de paz esmagará a cabeça de Satanás debaixo dos nossos pés. Nós estaremos lá reinando junto com o Pai, nós estaremos lá com Ele, nós cearemos com Ele em o nome de Jesus. Meus queridos, Deus vos abençoe. Essa foi a nossa 11ª lição, o homem do pecado. Então você que assistiu esse vídeo até o final, responda aí no grupo, com o emoji, com as mãozinhas levantadas, e Deus abençoe a cada um de vocês nas vossas orações. Não se esqueça do presbítero Elismar e família. Deus abençoe, um abraço e até mais. Fique com Deus.